Oi, sou Sônia Pires, natural da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, e vamos começar a falar dessa tradição, uma tradição de muitos anos, mais de 100 anos tem essa tradição dos doces. Eu comecei a fazer doces, porque essa tarefa era da minha mãe. Eu toda a minha vida via minha mãe fazer doce, depois ela se aposentou e eu trabalhava fora, fui professora, e quando estava perto de me aposentar, eu já estava pensando o que eu faria para preencher esse tempo livre. E aí fui para o ramo dos doces, porque toda a minha vida, minha casa era uma casa doce, por causa dos doces de Pelotas. Então comecei a fazer, aí a gente vai, os amigos, faz um doce e leva de presente para um amigo, tem um aniversário, leva outro doce, vai um almoço, leva um pudim, e assim vai indo, e aí as pessoas vai anunciando que vai começar a fazer doce, e aí aquele, como chamava minha mãe o comércio, formiguinha, um conta para o outro, e aí estou aqui desde eu me aposentei em 1997, e eu comecei a fazer doce profissional desde 95. Já numa escala menor, e aí isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente faz festas, casamentos e formaturas, e aí as pessoas encomendam esse doce de Pelotas, que eu acho uma maravilha. Notando que eu faço doce, eu trabalho por encomenda. Vocês estão vendo aqui, a minha oficina está aqui nas minhas costas, que é a minha cozinha. É aqui que eu trabalho, né? É aqui que eu trabalho, na minha casa. Então eu estou dentro da minha casa, trabalho, faço os doces e entrego no dia que está encomendado. E a gente faz, e eu ainda trabalho sozinha. Eu não tenho ajudantes, eu trabalho sozinha. Já fiz muito doce, sendo que uma vez teve uma revendedora de carros aqui em Pelotas, que comemorou 50 anos, fez um coquetel e eu fiz sozinha 4.000 doces, numa boa. Porque quando a gente faz o que gosta, quando a gente se sente feliz com o que faz... Uma vez, por intermédio de uma prima, uma aluna da faculdade UBRA, de Porto Alegre, vinha a Pelotas cobrir a Fena Doce, queria entrevistar doceiras e assistir uma aula de doce na matéria que ela ia fazer, então ela escolheu o Camafeu e eu fiz. E ela me perguntou o que eu me achava como doceira. E eu disse, olha, eu vou te dizer, sou bem nojenta, bem presunçosa, me achando maravilhosa. Eu me sinto que nem um escultor. Um escultor pega um bloco de mármore e faz maravilhas. E eu pego nozes, açúcar e água e faço um doce maravilhoso, que é Camafeu. Bem, agora falaremos como comecei a fazer doces. Como é que eu fiz, como é que foi a minha história. A minha tia, irmã da minha mãe, fez um curso de doces. Vieram umas pessoas do Rio de Janeiro, deram um curso de doces. Aí ela fez o curso. Começou a trabalhar em doces, a minha mãe ajudava. Depois ela parou de trabalhar porque precisava trabalhar fora para contribuir para a aposentadoria. E a minha mãe continuou fazendo doces. Então isso aí na minha casa era doce sempre. E de ver a mãe fazer, começamos a fazer, a gente ajudava também a fazer os doces e tudo a gente ajudava a fazer. Daí que eu comecei a trabalhar com isso aí. Sempre tive gosto de ajudar, de aprender as coisas. E foi. Depois, como eu já contei, né, quando eu fui me aposentar, eu resolvi fazer esta atividade que a minha mãe fazia, que toda a vida fez. Trabalhou bastante tempo em doces. E depois, como eu disse, quando eu estava para me aposentar, resolvi fazer doce. Por quê? Vou contar por quê. Porque mais do que ganhar dinheiro, eu gosto de gastar. Então, para não ter aquela coisa de ficar contando moedinhas e estar contando tudo, a gente, então, tem esta outra opção, que é uma coisa que eu gosto muito, me dá prazer em fazer doce. Quando que termino de fazer encomenda, olha aquela caixa assim, todos os doces na caixa, lindos aquilo assim, tudo parelhinho,
Parece que foi feito uma máquina, mas não foi. Foi feito com essas duas mãos aqui. Tudo maravilhoso. Eu me realizo nisso. Eu acho maravilhoso. Bom, como falei, minha professora foi minha mãe, Sofia Pires, que trabalhou em doce durante muitos anos. Eu não me lembro que ano foi que ela começou a fazer doce, porque eu era criança, isso aí nos anos 60. Olha os doces. Como eu digo, as pessoas pedem, esse doce assim. Nem, minha filha, não faço. Eu só faço os doces de Pelotas tradicionais, que é aqueles doces do século passado. São os que eu sei fazer, do tamanho que eu sei fazer, que se usava naquela época. Tinha umas confeitarias aqui maravilhosas em Pelotas, confeitaria Nogueira, confeitaria Gaspar, que faziam esses doces maravilhosos, que eram... Tinha uma propaganda da Varig, que eu não sei se as pessoas sabem o que era a Varig. Varig era uma companhia aérea maravilhosa do Brasil, Aviação Aérea Rio-Grandense. Então, a propaganda do rádio dos doces de Pelotas eram os doces que mais viajam pelo Brasil, porque aí se ouvia o som de um avião, porque os doces iam para o Brasil inteiro, os doces de Pelotas, através da Varig. Bom, essa tradição doceira de Pelotas começou com... todo mundo sabe, né, que nós somos colonizados pelos portugueses e que depois que o Brasil passou a ser Portugal, depois lá por... A América foi descoberta em 1492, né? E depois foi descoberto o Brasil, em 1500. Ficou um tempo parado. Ninguém falava. Tá. E depois começou os portugueses a colonizar o Brasil, mandar gente morar aqui. E aí as pessoas recebiam sesmarias, dividiram, se lembra pelas Tordesilhas, né? Dividiram o Brasil em capitanias hereditárias e depois começaram as sesmarias, que eram distribuição de terrenos para portugueses que vinham para cá. E aqui se desenvolveu a indústria do charque. O charque nada mais é do que carne salgada, né? E houve um ano, não sei dizer precisamente qual, que houve uma grande seca no Nordeste e eles ficaram sem, porque lá no Nordeste eles usam muito carne seca, que é só carne salgada. A nossa é charque diferente, porque a nossa, além de ser salgada, é defumada. E aí mandaram essa carne toda foi para o Nordeste, e para os navios não virem vazios, porque aí não tinha peso, contrapeso, né? Eles trouxeram açúcar, e aí juntou a fome com a vontade de comer, né? A tradição doceira com açúcar, que tinha muito aqui, e aí então começaram, que aí os portugueses começaram a vir para cá, a cidade se desenvolveu com charque, aqui Pelotas era muito rica, aquele prédio ali na esquina da Floriano com André de Neves, onde hoje é o Banrisul, ali aquilo era o Banco Pelotense. Pelotas era uma cidade rica que tinha 2 teatros, para aquela época era muita riqueza, uma cidade pequena, como Pelotas, que não era pequena, uma cidade com 2 teatros e aquelas casarios todos maravilhosos do dinheiro que tinha. Faziam muitos saraus, né? Muita música, muitas reuniões com música, com tudo, poesias e... Então aí se propiciou a essa indústria do doce por causa dessas festas, então o doce de Pelotas estava em todas. E depois também Pelotas era uma zona de muita fruticultura, que a gente tem essa coisa do pêssego, que depois acabou essa história do pêssego, mas Pelotas exportava para o Brasil inteiro, o pêssego, todas essas frutas, e aí chegaram a migração alemã e a migração francesa. Então aí eles começaram a fazer as compotas, as chimias, porque chimia é um doce alemão, as chimias, as compotas, com esse lado da fruticultura pelotense, também é outro tipo de doce feito com produto pelotense e esse açúcar todo que era usado. Porque na época, esses doces, que são chamados doces conventuais, esse doce português eram feitos nos conventos. Então era usada a clara para engomar roupa e sobrava gema. O que fazer da gema? Botar fora? Não, faz doce com ela. Por isso que os nossos doces são à base de água, açúcar, gema. O doce todo português é a base de açúcar, água e gema, e aí o ingrediente do doce, seja castanha, seja coco, seja amêndoa, usado com as gemas que sobravam quando se engomava a roupa com clara.
Bom, eu já comentei aqui, né, que eu investi na minha carreira de doceira porque eu ia me aposentar. E o que eu ia ficar fazendo em casa, sozinha, que eu não tenho filhos. Então, o que eu ia ficar fazendo em casa sozinha? Botando minhoca na cabeça, doença, inventando? Não, eu não sou disso. Já tive muita doença e tirei de letra. Não sou de ficar me achando vítima. Então, eu comecei a fazer doce. Porque eu digo, a única coisa que eu sei fazer é doce. Por exemplo, abrir uma loja. É muito bom ter uma loja, trabalhar por conta própria, ter o seu negócio e mandar. Só que eu acho que uma loja é uma coisa que a gente fica muito cansada. É uma prisão. Olha, não quero ofender ninguém. Não quero nada, mas eu acho que uma loja é meio uma prisão. Né? Fica lá trabalhando, em uma prisão. Então eu resolvi, já tinha esse potencial todo que eu sabia fazer. Uma coisa não é novo para mim, porque o problema é quando a gente vai fazer uma coisa nova, sempre a gente não conhece assim os meandros da coisa, como é que vai para lá, se vai para um lado, se vai para outro. Né? Então eu quis fazer, ficar na minha casa. Eu não tenho despesas, porque eu não alugo um local para trabalhar. Aqui é a minha casa e a minha oficina de doces, a minha fábrica de doce é aqui atrás, a minha cozinha. Vocês podem olhar, está todo o meu material aí, batedeiras, processador, balança, tudo ali. É dentro da minha casa, eu moro aqui, não é nada. E eu comecei a fazer e foi de bom grado, foi bem aceito. Eu comecei a fazer e foi bem aceito, então eu faço doce. Tinha uma sobrinha minha que começou a trabalhar, mas ela tem criança e mudou o ramo, mudou de foco. E eu fico, como eu tenho uma cliente minha que diz, existe um doce que nós chamamos de pirulito, é fios de ovos caramelados, fica feito um pirulito mesmo de antigamente. E eu tenho uma cliente que diz que na cidade sou eu a única que faço. Esses doces que se faz, e eu sempre digo, o dia que eu morrer, isso aí acaba. Porque eu não deixei legado para ninguém, eu quero deixar o meu legado. O meu legado é expandir isso aqui para as pessoas verem que o doce de Pelotas é muito bom, não é nada complicado de fazer, é muito fácil, é como eu sempre digo, usando os melhores produtos do mercado. Tanto faz os ingredientes secos como os ingredientes não secos, a gente tem que usar o melhor ingrediente. E nós temos aqui em Pelotas uma coisa maravilhosa que existe nas feiras livres, que eu não sei trabalhar sem o ovo da colônia. O ovo da colônia é resultado daquela galinha criada solta. Nos sítios, nos pátios das casas, é criada solta. Então essa galinha que cava o chão, cavuca, procura o que comer, então sai aquela gema bem amarela, bem vermelha, natural. Não é esse ovo que tem agora, porque tem uns assim que vendem ovo caipira, mas põe no fogo e vai fazer ovos moles com ele. Depois que ele cozinhou, ele fica da mesma cor que um ovo de granja, esse ovo normal de casca branca. Então, temos aqui essa coisa maravilhosa que se chama ovo da colônia, que fazem os doces maravilhosos. Dá essa cor linda nos fios de ovos. Até podia botar aqueles fios de ovos aqui. Aqui temos fios de ovos. Isso aqui é um doce de Pelotas muito tradicional, porque houve uma época que os casamentos se servia bolo e fios de ovos. Então, uma das aulas que ensinarei será fazer fios de ovos, que é uma coisa muito boa de fazer com o nosso ovo da colônia aqui, ó. Olha a cor que fica esse fios de ovos, que maravilha. Bem amarelinho, bem lindo, maravilhoso. Bom, agora eu contarei uma história de mãe. Nós éramos 3 irmãs na época. Então a gente ajudava a mãe a fazer doce, mas era só os doces que mexia na panela. Botava os ingredientes na panela, a gente mexia, fazia massa de doce, tudo numa boa. Agora, coisa com calda, por exemplo, fios de ovos e caramelar doce, ela nunca deixou a gente fazer porque podia se queimar. Eu dizia para ela, mãe, eu já sou uma burra velha, mãe, tu não deixa, não, muito perigoso, pode se queimar. Aí quando eu comecei a fazer doces, nós morávamos juntas, e aí então eu fazia os fios de ovos, que aí de ver fazer eu comecei a fazer, né? E aí o ninho ela que enrolava, eu não enrolava porque ela que enrolava.
Aí a minha irmã não morava aqui, ela foi passar uns dias na minha irmã e entrou uma encomenda de ninhos. Eu digo, ai meu Deus, o que eu faço agora? Vou ter que fazer, né? Aí falei com a minha tia, essa que fez os doces, eu digo para ela, olha, eu vou fazer ninhos. Se não der certo, eu vou te telefonar para tu vires aqui me ajudar. Mas não foi necessário, porque eu consegui fazer certinho, ficaram lindos os ninhos. E essas coisas de mãe, que as mães têm, né? Essa super proteção aos filhos, que os filhos nunca crescem, são sempre, ela sempre chamava as gurias, toda a vida chamando as gurias. E a gente, de primeiro, a gente éramos 3, depois, mais adiante, a minha mãe teve mais uma filha. Que essa minha irmã agora não mora aqui. Que essa que ela foi visitar, ela morava fora e a mãe foi visitá-la e me deixou na mão com os ninhos. Mas eu saí bem direitinho. Aí liguei para ela e disse, olha, vice, não me ensinasse a fazer ninho? Aí não podia porque ia se queimar, porque não sei o quê. Agora fiz, ficaram muito bonitos. Muito obrigado pelo cuidado. Bom, falei no meu legado, né? O legado é o que a gente deixa para outras pessoas. Para as pessoas, quando a gente passar, fulana, aquela que fazia doce, é isso mesmo, eram muito bons, muito bonitos, agradáveis. Então, pensamos em compartilhar este legado para as pessoas que tiverem interesse. Então, eu vou ensinar a maneira mais fácil e prazerosa de fazer os 7 melhores doces de Pelotas.